Muito boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos. Mais uma vez é bom estar com os irmãos, né? Como prometido, voltei acompanhado. Vocês devem ter visto a minha pequena já aqui pelos corredores. Ela já acha que é do multimídia, né? Os meninos da multimídia já fica de olho aí. Interage bastante. Apesar de ser bastante agitada, às vezes para os pais é um desafio, para a gente é também. Não é fácil, mas graças a Deus. Vou pedir gentilmente que a minha esposa fique de pé ali. Fica de pé, por favor. Essa é minha esposa, Juliana. Pela manhã nós não pudemos estar, como comentei com os amados. Foi aniversário. Foi não, ainda está sendo. Muito obrigado, meu irmão. Pode sentar, obrigado. Foi aniversário hoje da nossa filha. Está completando 4 anos, aí hoje foi um pouquinho corrido, né? A gente fez uma refeição em família hoje, então foi, corre para cá, corre para lá, no caminho aqui de volta para lá, já passei, já peguei o sorvete para depois do almoço, aquela correria boa, mas graças a Deus deu tudo certo e pudemos estar em família aqui. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos pela confiança, independente de qualquer coisa, é um prazer imenso estar com a igreja, ouvindo da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor, ter sido recebido de maneira tão generosa pela amada igreja, de maneira tão carinhosa, muito, muito obrigado, tá bom? E agora, né, para além de mim, que pouco sou importante, ainda mais dado e visto aquilo que é mais importante, que é a mensagem do nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito por João. Nós vamos lá para o capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, tá bom? Mas depois eu prometo que vou pontuando aqui, sem tantas repetições, e prometo não me alongar demasiadamente, tá bom? Evangelho de João, no capítulo de número 4, você com certeza conhece essa história, se você porventura não conhece, eu espero que Deus possa profundamente tocar o seu coração com essa leitura e, obviamente, com a posterior explicação do que será lido. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 30, tá bom? Jesus conversa com uma mulher samaritana. Diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de me dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar.
Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, que está por vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou que quer saber ou por que está conversando com ela. Então deixou seu cântaro à mulher, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus Santo, à luz da Tua palavra que foi lida, nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, na minha fala, na nossa audição, para ouvir a Tua palavra pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Complete, por gentileza, ó Pai, aquilo que as minhas palavras não conseguirem exprimir e fale segundo a necessidade de cada coração. O Senhor, eu tenho certeza, tem encontros aqui essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor enviou os seus aqui para ouvirem talvez alguma dessas palavras, não só as que eu digo, mas as que foram cantadas, as que foram ministradas, os abraços que eles receberam, porque o Senhor preparou para cada um de nós os encontros que são necessários. Cumpra em nós a Tua vontade, nos perdoe, ó Pai, porque muitas vezes nós somos tão falhos e negligentes, mas por favor, ó Deus, cumpra o Teu querer em nosso meio. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, pelo nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Muito bem, esse texto não é muito novo, né? Talvez vocês já tenham ouvido muitas vezes, mas eu gosto muito dele por muitos motivos. Talvez um estudo teológico aprofundado dele ainda levariam dias para o tanto de detalhes que o texto tem, mas nós vamos passar por ele aqui, olhando com uma lupa os detalhes e algumas coisas que são importantes para o tempo que nós temos para meditar. Uma coisa interessante, a primeira coisa interessante é que Jesus, se a gente, geralmente nas nossas Bíblias, não sei se todas têm, hoje em dia nem todas têm, tem aquele mapa, né? Onde você consegue ver por onde Jesus fez, as primeiras viagens missionárias, né? E aí, quando a gente vê o texto falando assim, Jesus foi para Galiléia, né? Jesus nasceu em Belém. Quando a gente olha no mapa, você vai ver que Jerusalém está no meio, né? Tente usar a imaginação, né? Eu vou precisar da sua imaginação um pouquinho. Jerusalém está aqui no meio, Jesus nasce em Belém, lá embaixo, né? Como se o Belém fosse o Rio Grande do Sul para a gente. E Jesus vai morar lá no Nordeste, no norte do país. Jesus depois era chamado de Galileu. Lembra disso? Porque ele foi para outra extremidade. Então Jesus está lá em cima do mapa e precisava se descer, ir até, né? Eles não falavam descer, né? Sempre que eles falavam para ir até o templo, para adorar, eles sempre subiam, né? Na cabeça deles era sempre a ideia de subir. Então eles precisavam ir até lá. Mas o interessante é que João, ao relatar os acontecimentos, ele diz o seguinte: era necessário passar por Samaria. Quando, na verdade, qualquer judeu comum do tempo de Jesus, não era necessário passar. Para ele, o comum era dar a volta, né? Lembra do desenho do mapa que eu falei para você imaginar? Então, você imagina, né? Jerusalém está aqui, Jesus estava aqui na Galiléia, em cima. A lógica seria fazer uma linha reta, mas qualquer judeu dava a volta, ele contornava para não passar. O autor, João aqui, talvez na sua tradução tenha isso, tem entre aspas, né, explicações do autor, né? Ele diz assim: porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. E aí nós fazemos mais uma pausa interessante nesse texto, né? Talvez alguns falem assim: não, mas então os judeus eram folgados, né? Os judeus não eram legais. Por que eles não gostavam dos samaritanos? E a gente precisaria
estudar um pouco mais aprofundado, mas eu vou dar um spoiler para vocês, e depois nós podemos conferir, obviamente, a história que está lá em Reis, né? 2 Reis, esse texto, onde nós vemos onde surge Samaria, né? Samaria é fruto, os samaritanos como um todo, de uma das separações do povo de Deus, né? Você lembra lá do Velho Testamento? Nós temos o reino do sul e o reino do norte. Os reis do sul tem rei bom, tem rei ruim, tem rei mais ou menos. Os reis do norte eram todos ruins, porque eles foram levados cativos e deixaram-se ser tomados por outros costumes. Por isso, por serem tomados por outros povos e aderirem a outros costumes, eles eram diferentes dos judeus, eles tinham outras práticas. E para os judeus, nesse tempo, não se misturavam as coisas, principalmente em relação à adoração a Deus. Por isso que eles tinham tantas divergências. E esse texto vai se tornando cada vez mais interessante, quando a gente começa e olha por esse viés, e nós vemos que essa mulher tinha algum tipo de entendimento a respeito das coisas. Ela não era uma mulher leiga, né? Então, Jesus começa um discurso com aquela mulher sobre água, né? Era necessário que Jesus passasse. Jesus já sabia que tinha um encontro marcado ali, a mulher não sabia, os discípulos não sabiam, mas Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher. E aí eu quero falar uma primeira coisa para você, de repente que está visitando, para você que está vindo aqui uma das primeiras vezes. Você veio aqui não é à toa, Jesus marcou um encontro com você. Algo tocou no seu coração, o Espírito Santo falou a sua vida, alguém te convidou, você passou aqui na frente e Jesus marcou um encontro com você. Então você está encontrando com o próprio Cristo que foi anunciado através da ceia, dos cânticos e que agora dele nós falamos também. Então Cristo marcou aquele encontro, assim como ele continua marcando encontros para todos nós. E aí Jesus começa um diálogo com aquela mulher sobre água. Olha só, mulher, estou com sede. Vou dizer mais uma vez, né? O texto nos daria muitas oportunidades de falar de muitas coisas, inclusive sobre a própria natureza humana de um Cristo que sente sede. Mas para além disso, Jesus sente e pede água para aquela mulher. A mulher, muito inteligente, nota que ele é judeu, provavelmente por causa de alguma vestimenta, algum traço específico cultural, ela nota que ele é judeu e fala assim, opa, peraí, tem algo de errado. Você, judeu, falando comigo, uma mulher, existe uma, não sei se é lenda, não sei se é verdade, mas até onde me chegou, um conhecimento a respeito desse tempo, onde os judeus tinham orações específicas, agradecendo a Deus por não serem samaritanos, por exemplo, né? Eles agradeciam por muitas coisas que eles não eram, inclusive agradecendo a Deus por não tê-los feito samaritanos. Então, para aquela mulher é algo muito incomum que está acontecendo. Jesus pede água para ela, e aí nós precisamos ser sinceros com a leitura do texto, porque se chega Jesus, alguém estranho, pedindo água, não é alguém que você teria amizade, você vai achar estranho. Faz parte. Na sequência, nós vemos que há um diálogo que Jesus fala assim, não, mas eu vou te dar, se você soubesse quem eu sou, eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Aí a mulher falou assim, você nem tem cântaro. Eu estou aqui trazendo o meu cântaro, essa hora do dia, né, porque o texto revela que ela foi num horário do dia completamente incomum, fugindo das pessoas, você está vindo falar comigo, você nem cântaro tem para pegar água aí. Aí Jesus fala para ela assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria uma água que você nunca mais precisaria. Então, ela falou assim, então me dá dessa água aí, preciso de um pouco de um gole dessa água. E o texto vai mostrando que a mulher não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Jesus está falando grego com ela aqui, né? Porque ele está falando de coisas espirituais para ela, e ela está falando assim, então me dá água. Aí Jesus muda as coisas, né? Mas Jesus vai ainda chegar no ponto onde ele precisa chegar. E é interessante que a gente nota que a mulher fala assim, Senhor, verso 15, né? Senhor, me dê dessa água, então, para que eu não precise mais vir aqui. Me dê um pouco dessa água, que eu não vou precisar mais voltar, e meus problemas vão se resolver. E aqui eu gostaria de fazer mais uma pausa, né? Essa frase dessa mulher revela muito a respeito de como ela se sentia em relação a quem ela era. Porque ir buscar água naquele horário do dia, né? Pensem comigo, né? Ir buscar água ao meio-dia, sozinha, que não era uma prática comum, né? As mulheres iam todas juntas pela manhã buscar água. Ela foi num horário inadequado para fazer isso. Ela foi sozinha, solitária,
quando Jesus fala de uma água que ela não vai precisar mais voltar no poço, ela está pensando no problema dela, ela quer ter a sede dela, e aí entendam a ideia de Jesus, ele está falando de água com ela, mas não é de sede física, sede de querer beber água, ele está falando com ela das necessidades que ela tem, e ela vem assim, então me dá disso daí, porque eu preciso disso. Isso vai resolver um problemão para mim, porque eu não vou ter que sair na rua, eu não vou ter que encontrar as pessoas, eu não vou ter que tomar esse sol quente na cabeça. Quando nós lemos isso, nós temos que pensar todas essas coisas que passariam na nossa cabeça. Essa água vai me resolver muita coisa, vai me resolver problemas. E aí Jesus percebe que ela não está entendendo nada, ela não entendeu que água que Jesus está falando. E aí Jesus muda de assunto, né? A gente tem que ser sincero com o texto, porque quando Jesus está falando de água, daqui a pouco, mulher, vai chamar seu marido então. É como se Jesus falasse assim, bom, você não está entendendo, eu vou tentar te explicar de um outro jeito então, vamos mudar a estratégia. Né, o pastor ainda há pouco falou assim, vamos orar para que Deus nos dê estratégias. Né? Olha Jesus como um exímio estrategista. Né? Ele falou assim, vamos mudar a estratégia. O papo da água não vai te convencer ainda, daqui a pouco a gente volta nessa conversa. Vamos mudar de assunto, vai chamar seu marido. Aí a mulher fala assim, não dá para mentir, né? O horário é incomum, já estou aqui mesmo, esse judeu maluco já puxou assunto comigo. Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus fala para ela, ainda bem que você falou a verdade. Ainda bem, porque eu queria ter esse encontro, eu queria ter essa conversa com você. Você já teve 5. E aí, como um bom testemunho de The Chosen, brincadeiras à parte, né? Para quem não assistiu The Chosen, recomendo que assista. Nem tudo que está lá é canônico, né? Nem tudo é bíblico, né? Os autores procuraram contextos para explicar algumas histórias, tá bom? Mas é uma série muito boa, retrata muitas coisas legais, né? E aí você consegue imaginar um Jesus falando assim, olha só, seu primeiro marido, eventualmente, te abandonou, porque o homem poderia fazer isso naquelas situações, porque você cozinhava mal. O segundo era violento com você, e você não aguentou, você precisou ir embora. E o outro morreu. Imagina Jesus contando as histórias, os traumas, todos os problemas e as cargas, ainda que Cristo não o tivesse falado, e pode ser que ele não tenha, porque a Bíblia não o diz, com certeza todas essas histórias vieram à mente daquela mulher naquele instante, porque Jesus falou assim, muito bem, você já teve 5 e o que você está hoje não é seu marido. Pensa se fosse com você, quando ele te revelasse algo sobre uma coisa íntima sua, algo que te aflige, que te machuca. É muito comum na nossa existência que todas as nossas memórias venham como uma enxurrada na nossa mente. E aquela mulher lembra de tudo isso, ela revive todas essas coisas. Não tenho marido. Você falou corretamente dizendo, o fato é que já teve 5, e o homem com quem você vive não é seu marido. O que você me acabou de me dizer é a verdade. E aí essa mulher expressa um conhecimento interessante, né? Por isso que eu falo que esse texto é muito rico. Porque ela vai dizer assim, vejo que você é profeta. Você está revelando uma coisa, você é profeta. Só que o fato interessante é que os samaritanos, eles só tinham a leitura do Pentateuco. Toda a linguagem profética, posterior ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não eram comuns aos samaritanos. Da onde ela tem esse conhecimento? Não sei. Talvez se algum dos irmãos souberem e puder me explicar depois, ficarei muito à vontade e satisfeito em sabê-lo. Mas é um mistério, a princípio, né? Ela tinha conhecimento a respeito disso, inclusive da ideia messiânica. Que aí ela vai falar na sequência, né? Fala, vejo que você é profeta. E aí Jesus diz, crê em mim, mulher, está perto dessa hora, em que os adoradores o buscarão o Pai em espírito e em verdade. E ela ainda confusa, ela diz, verdade, quando o Messias, quando Cristo vier, ele vai responder todas as coisas. A esperança, o anseio humano em que as coisas sejam resolvidas. Essa mulher lá atrás já expressou isso, Senhor, me dá dessa água aí, porque ela vai me resolver os problemas. E agora ela volta a afirmar a sua necessidade, sobre a sua existência, de que eu preciso de uma solução para as coisas, eu preciso de alguém que realmente transforme, eu preciso de alguém que realmente mude a minha condição e me tire dessa situação de morte, de angústia, de incerteza, de problemas que eu encaro, que eu vivo,
Eu preciso encontrar essa saída, eu preciso encontrar essa solução. E eu sei que quando o Messias vier, ele vai resolver essas coisas. Eu sei que tudo isso que eu passei, eu sei que todas as dores que eu senti, todas as vezes que eu fui maltratada, todas as vezes que as outras mulheres deram risada da minha condição, todas as vezes que eu fui traída, todas as vezes que eu fui abandonada, todas as vezes que cada um de nós passou por cada um desses problemas, quando o Messias vier, tudo há de se resolver. Nós vivemos sobre essa esperança. Nós celebramos a ceia até que Ele venha, porque nós queremos isso. Nós desejamos que Ele traga resolução sobre as nossas causas. Nós desejamos que toda saudade seja saciada. Nós queremos que aqueles que já partiram e estão na glória, nós possamos encontrá-los mais uma vez. Nós ansiamos pela resolução de todas as nossas dores e angústias. Nós necessitamos da vinda do Messias. E aí Jesus faz aquilo que é de mais maravilhoso, Ele se revela para ela. E o fato mais interessante ainda, ela foi a primeira pessoa, a primeira. Jesus poderia ter se revelado para Pedro, para João, mas dizendo de maneira direta, com a sua própria boca, eu sou o Cristo. Eu sou aquilo que você está esperando. Foi a primeira vez que Ele fez. Quão precioso é esse texto. E quão precioso é esse momento, quando Cristo se revela a cada um de nós. Quando Ele diz, filho, filha, eu sei que você passou por muitos caminhos, eu sei que você tem uma história com coisas que talvez você não se alegre, eu sei que existem fatos na sua vida que talvez não sejam bonitos de serem expostos, eu sei que talvez você tenha passado por diversos problemas, tribulações, e eu estou vendo cada uma dessas coisas. No mundo talvez vocês ainda tenham aflições, mas mantenham o bom ânimo, porque Ele garante, Ele nos diz que Ele já venceu o mundo, e por causa dEle, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Nós já somos, e precisamos viver sob essa perspectiva. Nós vivemos e entendemos essa realidade de que Ele veio para sanar o buraco, o vazio que existe no nosso coração. E é Cristo, e somente Cristo, esse que pode mudar a nossa condição. Somente Cristo, e só pelo seu sangue, seu sacrifício e sua ressurreição, que nós podemos ter vida e vida em abundância. Qualquer coisa fora de Cristo é uma tentativa de viver. Em Cristo nós realmente vivemos. E é por isso que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não acreditam. Como pode? Você está enfermo, você está doente, está desempregado, está com problema, seu filho está brigando dentro de casa, com problema na escola, mas você continua louvando e bendizendo esse Deus? É assim mesmo. Mas esse Deus te fez mudar de cidade, te mudou as coisas na sua vida, colocou sua vida de pernas para o ar? É assim mesmo. Porque não há nada melhor do que a presença de Jesus na nossa vida. E o fato interessante de que Jesus diz e que se comprova de maneira praticamente instantânea. A mulher disse, dá-me dessa água, e Jesus responde, mas quem beber a água, versículo 14, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte da água a jorrar para a vida eterna. Agora que nós o encontramos, ou melhor, fomos encontrados por Ele, no encontro que Ele marcou desde a eternidade com cada um de nós, Ele não só transforma as vidas que eram secas, mas faz com que essas vidas agora jorrem para a eternidade. Faz com que as vidas jorrem em abundância daqui para a eternidade. E aí note, essa mulher, ela deixa o seu cântaro. Aquilo que ela levou, que sanava a sede dela por um breve instante, ela deixa para trás, porque agora ela mesma jorra da água. Ela entendeu a história. Ela foi atingida e foi respondida e foi saciada pela história, a ponto de não se conter. Eu preciso falar para todo mundo. Você vê como é louco isso? Você consegue enxergar que ela tinha vergonha das pessoas, ela era mal vista pelas pessoas, ninguém queria ter parte com ela, a não ser um pseudo marido,
Mas quando ela é encontrada, a sede dela é sanada, ela vai e encara os medos, encara a vergonha, encara tudo isso e vai anunciar: vejam, eu encontrei esse que tem dito tudo quanto tenho feito. Que testemunho, não? Vocês conhecem a minha história, eu estava aqui nessa cidade com vocês, vocês sabem quem eu era, mas eu fui encontrada. Eu fui encontrado, você foi encontrado. Cristo o recebe e o abraça, e Ele te encontra nessa noite mais uma vez, para dizer: filho, você é bem-vindo à mesa, há lugar na mesa, há lugar na casa, há paz, há refrigério para o seu coração, a paz que você almeja para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, estão em Jesus. Se a sua vida se encontra em momentos de sequidão, se a sua vida passa por um momento de seca, saiba, tenha certeza, Jesus quer mudar a sua história. Como o tema de missões está ali, né? Jesus transforma. E eu acredito de todo o meu coração que só Ele transforma. As pessoas se indagam dizendo: o ser humano nasce bom, mas a cultura e a sociedade o corrompem. Eu acho que não. Eu acredito que o ser humano nasce sob a condição de pecador. Ele nasce mal. A minha filha já sabe resmungar sem ninguém ensinar. Eu sei que o de vocês também. Ninguém ensina o filhinho a morder a mamãe, mas ele já sabe morder a mamãe. O ser humano nasce sob essa condição. A sociedade até o domestica, deixa domesticado, né? Sociável. Mas é Cristo, e somente Cristo, quem transforma vidas secas em vidas abundantes. Que Deus possa permear as muitas naturezas do seu ser, que Deus possa inundar os seus rios de sequidão, que Deus, mesmo nos seus dias de choro, porque eles haverão, não posso mentir para você, mas mesmo nos seus dias de pranto, de sequidão, de falta de algo, saiba que o Senhor é o nosso pastor e em nada temos falta, porque tudo o que precisamos, Ele já nos deu. Deus pode transformar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, e Deus quer, principalmente daqueles que já têm a vida transformada, que nós jorremos para a eternidade. Se você, porventura, está longe, precisa ser encontrado por Cristo, depois eu acredito que o pastor vai orar pela sua vida, haverá um momento para isso. Mas minha oração, o meu pedido, e eu espero que você também tenha essa mesma oração, é que Deus prepare os encontros que você deva ter essa semana, que você seja uma fonte na vida de alguém que está em sequidão essa semana, nos muitos encontros em que Cristo já preparou desde a eternidade para você, que você, onde você estiver, lá no seu trabalho, lá na escola, qualquer lugar, que você seja fonte de água viva, que aquilo que Cristo derramou sobre você, você repasse e derrame sobre a vida dos seus amigos, conhecidos e familiares. Testemunhe daquilo que Cristo fez na sua vida, na sua história, porque aquilo que Ele fez na minha vida, só eu posso falar, e nem por isso é mais importante daquilo que Ele fez só na sua vida, e você pode falar. Não se cale, fale. Todos nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez e pode fazer.